A paz do Senhor, irmãos e irmãs que me acompanham aqui no canal, meu novo canal do YouTube. Hoje eu vim contar um testemunho da minha filha Heloísa, tem 2 anos e 9 meses. Ela passou por um procedimento cirúrgico. Para resumir um pouco o testemunho dela, ela acabou caindo, ela deu de frente com meu filho mais velho, e nessa batida dos dois de frente, ela acabou virando para trás e bateu a cabeça dela em um brinquedo. E nisso, ela formou um galo, não fez corte, não fez nada, só foi um galo. De momento eu acalmei ela, no instante eu não aparentava nada, né, ser nada, a não ser um galinho. E ali naquele momento ali, logo depois da queda, a gente, né, não deixou ela dormir. Depois, quando deu uns horários, ela acabou cochilando um pouco. Só que depois que ela cochilou, que ela acordou, ela começou a vomitar. Logo depois que ela começou a vomitar, o corpinho dela já foi ficando mole. A gente até deu banho nela ainda, mas ela estava assim muito fora do normal dela. Então eu peguei e já levei ela para Santa Casa. Ali na Santa Casa ela chegou na emergência. Conforme ela entrou já na emergência, fizeram exames nela, né? Um exame da cabeça, né? Uma tomografia. E nessa tomografia deu um traumatismo bem grande. E nesse traumatismo grande, né? Ela teria que ir para Campinas o mais rápido possível. E aí ela pegou e ela ia ter que ficar na fila de espera do próximo. E ela não ia, o médico falou que ela não ia aguentar. Nisso eu liguei pra minha mãe, né, meu pai, acabei conversando com eles, falando o que estava acontecendo. E aí eles ligaram, né, pro secretário da Saúde de Amparo, Mário Auler, não fazendo jabá de ninguém aqui. Mas enfim, eu acho, não sei pra quem que ele ligou, porque eu não sei. E aí o médico voltou e falou: olha mãe, eu consegui uma vaga. E aí ele falou que já tinha chamado já uma UTI móvel para levar a gente, isso por volta de umas 6 horas. E nesse período aí, a UTI móvel chegou por volta de umas 7h30, não demorou quase nada. Aí eles vieram, a gente foi, no meio do caminho ela já estava piorando já estava ficando adormecida. Chegando lá, assim que chegou, não sei o que aconteceu de tão assim, sabe? Porque eu só vi os médicos animando ela no peitinho dela. Ela tava já pelada já e animando ela, reanimando. E ali naquele procedimento todo eu entrei em desespero porque eu tava vendo, né, pela porta, né, aquela portinha de bolinha. Então eu tava vendo o que eles estavam fazendo com ela. Já entrei em desespero, aí veio uma moça, falou comigo, falou que não era pra mim temer, porque o inimigo tava tentando tirar a vida dela, mas Deus não ia permitir. E ali naquele momento ali de desespero, nem consegui ter noção de quem era a moça, só sei que a moça trabalha na limpeza lá. Até me deu um remédio para dor de cabeça que eu não estava aguentando. E aí uma mãe, que estava lá no local também, chegou até mim, perguntou o que tinha acontecido, daí eu não consegui falar. E aí ela falou assim: vamos rezar? A senhora é evangélica? Eu falei assim: sou. Daí ela pegou e falou assim: ai, a senhora não se importa de eu rezar aqui junto com a senhora? Eu falei: não, Deus é o mesmo. E aí ela pegou, me deu a mão, a gente começou, eu a orar, ela a rezar. E aí ela estava segurando o filho dela, que tinha sido picado por escorpião, 4 aninhos. E nisso daí o menino perguntou pra ela por que ela estava chorando. E aí a mãe dela contou, né, a mãe dele contou pra ele o que estava acontecendo. E aí ele falou assim: mãe, não chora, Jesus está lá com ela. E foi bem no momento que o médico estavam ali, né, na correria ali para salvar a vida dela. E quem sabe, né, assim, quando a gente vai de um hospital para o outro, geralmente os hospitais refaz novamente todo o procedimento que foi feito no hospital que estava. Aí o médico pegou e virou e falou: mãe, não vai dar tempo. A gente vai ter que confiar no que já veio de lá de Amparo e fazer. Falei: tá bom. Aí eles já levaram ela pro centro cirúrgico. A cirurgia dela, abreviado, a cirurgia dela demorou 4 horas de cirurgia. E a cirurgia dela acabou às 3h10 da manhã. Isso foi no dia 6 de junho. E ela ficou essas 4 horas de cirurgia. Foi pro quarto às 3h40. Quando pude ver ela,
E ali, vendo ela, eu não tava conseguindo reconhecer ela, porque ela tava muito inchada. A cabeça inchada, o corpo inchado. E aí eu reconheci a marquinha que ela tem, um sinalzinho do lado. Foi o que fez eu reconhecer ela. E ali naquele desespero ali, graças a Deus a moça deixou a gente ficar até o dia seguinte, né, que já era quase 4 horas da manhã, então ela deixou a gente ficar até às 6 da noite do mesmo dia, né? Porque não podia ficar, eu teria que ir embora. Como eu moro longe, ela deixou ficar. Eu com uma amiga minha, que ficou junto comigo lá, que graças a Deus tinha alguém ali junto comigo, porque eu não ia aguentar. Enfim, ela ficou 3 dias na UTI. Esses 3 dias da UTI, eles falaram que conforme ela fosse acordando, desentubando ela, podia ter sequelas. E aí, eles ficaram muito perguntando as coisas pra mim, porque eu fui questionada. Foi alegado, assim, né, que era suspeita de agressão, que eu tivesse agredido ela. Aí o Conselho Tutelar de Amparo foi acionado. Eles entraram em contato comigo perguntando, só que nesse momento minha filha ainda estava em centro cirúrgico, não sabia se ela ia viver, se ela não ia viver. Eles ligando, perguntando, me questionando, vendo se eu ia cair em contradição. Daqui de Amparo ligava lá pra mim, os médicos de lá vinham falar comigo porque já sabia do caso, da suspeita de agressão. Não tenho nada contra eles investigar, porque eu sei que tem muitos casos de mãe judiando das crianças, maltratando, mas eu acho assim que eles têm que ter um pouco mais de cautela, né, com quem tá ali no momento, ali sofrendo ali, porque a gente realmente ali sofre, porque é um pedaço da gente. Eu sei que não são todos os casos, mas eu acho que teriam que respeitar um pouco mais isso. E ali naquele momento ali, eles, o tempo todo era um entrando, outro saindo, que lá é escola, né? Então é um entrando, outro saindo, tudo perguntando a mesma coisa. Eu não tava tendo mais paciência pra repetir, pra falar a mesma coisa diariamente, toda hora. E nisso foi o tempo até eles conseguirem ver que eu não tinha nada a ver com aquilo, que aquilo realmente foi uma fatalidade que aconteceu. E nisso desentubou a minha filha e ela mesma, graças a Deus, ela mesma contou para os médicos o que aconteceu. Ela mesma contou para eles o que tinha acontecido quando desentubaram, né, fizeram inalação nela para ver se, né, não ia ter nada. Então, depois de todo o procedimento, ela mesma contou. Então, aí eles começaram, não total, mas começaram a me perguntar menos. E conforme eles começaram a me perguntar menos, eu consegui prestar mais atenção ali, sabe? Porque você fica muito com a cabeça, tipo, não tá em você, sabe? Seu pensamento fica longe. E nisso, ela ficou os 3 dias na UTI, saiu da UTI e foi pro quarto. E dentro do quarto dela, lá onde ela estava, que era dividido com mais 3 pacientes, ela estava tendo febre. E ela estava com catéter aqui no pescoço ainda. E aí ela começou a ter febre. E aí eles precisavam colher um exame da coluna dela para poder ter certeza do que eles estavam suspeitando. Não contaram de imediato para mim, para me apavorar. E aí foram colher esse exame dela, foram ensinar uma profissional, né, uma pessoa que estava ali aprendendo, e acabou que estouraram 2 pontos da cabeça dela, porque em todo momento a anestesia não pegava na coluna dela, né, porque é na coluna, para tirar um líquido. E aí ela já estava sentindo muita dor ali, de ficar mexendo, cutucando, porque a agulha é grande. E ali, naquele momento ali todo, ali de mexendo com ela, eu resolvi falar pro médico, falei, não, chega, não vai mexer mais nela. Tirei ela de lá e levei ela pro quarto. E quando chegou dentro do quarto, fui trocar ela, que ela tava pelada. Quando eu fui trocar ela, o sangue desceu atrás da cabeça dela. Estourou 2 pontos, que ela ainda tava de ponto na cabeça. Estourou 2 pontos dela. Nesses 2 pontos que estourou, eu falei que ninguém ia mais pôr a mão nela ali. Só que daí o médico falou, dona Daniela, precisa tirar, porque a gente precisa ter certeza do que a gente está desconfiando. E aí eu peguei pra ele, ele não põe mais a mão. Aí o médico que fez a cirurgia nela veio e foi colher. Foi questão de 5 minutos, o que levou meia hora. Em 5 minutos, colheram o líquido da coluna dela.
E ali, naquele procedimento todo, ficou 5 dias para sair o teste. Se eu não me engano, foi isso, 5 dias. Nesses 5 dias, quando deu 5 dias, eles vieram falar para mim que era meningite. Já não era mais o traumatismo craniano, já era meningite. E a meningite, pelo que eles me falaram, era muito perigoso ali no caso dela, né, que acabou de vir de um trauma. E foi muito difícil, quando eles falaram que ela estava com meningite. E ali, orando, pedindo muito a Deus para que Deus não deixasse nada de ruim acontecer com ela, porque ela já tinha passado por um procedimento muito doloroso. E ali a gente em oração, a turma da igreja, a todos também, já quero deixar aqui meu agradecimento a todos que oraram por ela. E ali ela ficou tendo muita febre. A febre dela não baixava, era só febre alta. E os médicos falando, isso não é legal. E aí aquilo lá vai te apavorando, porque cada hora eles vêm com uma coisa a falar pra você e você fica louca. E lá eles não abreviam, né? Fala, tem que falar, já deixa você já, né? E eles vieram, falaram comigo. E graças a Deus, ela foi curada da meningite. Ela não teve nenhuma sequela. Eles falaram que ela ia fazer fisioterapia para as pernas dela. E nada, irmão. Nada. Ela não tem sequela nenhuma. Ela tem os pontos na cabeça dela porque foi raspado. Essa parte da frente tem cabelo. Aqui atrás não tem cabelo, foi raspado a 0. O corte dela, se eu não estou enganado, foi 48 pontos na cabeça dela aqui atrás. Foi um corte bem grande, bem profundo. Foi uma coisa muito... E aí acabou agora, de imediato, ela tá meio confusa com algumas coisas, mas nada chega ao ponto do que eles falaram que ela iria ficar. Nada chega ao ponto. Porque ela conversa, ela brinca. Claro que agora ela tá tendo umas limitações por 1 ano. Ela não pode, né, ter nenhuma pancada na cabeça. Ela tem algumas restrições a ser seguida agora, no momento. Mas ela, realmente, irmãos, é um milagre de Deus. Deus me deu de volta a minha filha. Ele me deu de volta o meu tesouro. Porque eu acho que se eu tivesse levado ela, acho que eu não sei o que seria de mim. Meus 2 filhos, é minha vida. Eu acho que como é comigo, acho que creio que é com todos, né? Todos que têm seus filhos ali do lado. Ainda mais ela, assim, não ainda mais ela, porque eu sempre tive a minha vontade de ter uma filha mulher. Então ela foi o presente que Deus me deu, entendeu? Os meus 2 filhos, porque o meu menino, isso já é uma outra história. Eu tinha endometriose, então eu não podia engravidar. E hoje ele tem 5 anos. E a minha menina tem 2 anos e 9. Vai fazer 2 anos mais 9 não, né? Ela tinha 2 anos e 9 quando aconteceu. Agora vai fazer o mês que vem 3 anos. E graças a Deus, ela está bem hoje. Ela tá ainda passando, né, em consultas, né, todo mês passa lá na Unicamp, refaz os exames. Eles sempre estão vendo ela, acompanhando de perto o caso dela, né? E assim, eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente. Segundo, a minha amiga Pamela, que não mediu esforços em ir até lá meia-noite, porque meia-noite ela saiu da casa dela, largou os filhos dela e foi pra lá ficar junto comigo, porque naquele momento ali eu tava me sentindo muito sozinha. Agradecer a minha mãe, a minha irmã Carol, que acabou ali estando junto comigo, fazendo revezamento, trocando pra ficar lá comigo, né? Porque como ficava todos os dias, todas as noites, então ela revezou comigo, a minha mãe revezou comigo. Agradecer meu pai, o Gilberto, todo o coração, obrigada de verdade a todos que oraram por ela, todos que oraram. Meu companheiro, que morria de medo de hospital, venceu os medos dele. Hoje eu digo que Deus trabalhou em tudo, porque ele morria de medo de hospital. E ali ele teve que vencer o medo dele, porque ele sabia que eu precisava descansar. Eu precisava sair um pouco lá de dentro. Quando eu vi que ela já estava assim... Quando eu vi que ela já não estava assim, com tanto risco, eu precisava vir descansar. Então, agradecer muito a ele. Agradecer a todos que oraram. Todos que oraram. Meu irmão, minha cunhada,
Todos. Pastora Ruth. Então, eu só tenho que agradecer a todos, de verdade, de coração. Obrigada. E eu queria deixar aqui o meu apelo para todos os irmãos que estão ouvindo, que está chegando esse testemunho da minha filha, que vocês comecem a orar pelas crianças. O inimigo tem se enfurecido demais com a vida das crianças. E eu sei que o inimigo tem lutado muito com os casamentos, mas as vidas das crianças, o inimigo está lutando muito mais, muito mais. Então, eu peço a todos que puder orar não só pelos nossos filhos, mas pelos filhos das outras pessoas, pelas crianças do mundo inteiro. Porque hoje, se vocês começarem a prestar atenção, é muito mais morte de criança, abuso. Então, vamos todos parar um minutinho, orar pelas crianças, apresentar cada criança para Deus, para que isso pare, sabe, irmãos? Então, eu deixo aqui meu muito obrigada, que graças a Deus a minha filha está aqui comigo hoje. Eu vou deixar as fotos dela, vou deixar a fotinho dela de como ela estava no hospital, como o cabelinho dela tá agora e como ela está nesse momento. E depois eu vou gravar um vídeo, para não ficar muito longo, vou gravar um vídeo com ela cantando, porque através dela, porque graças a Deus, lá no hospital, ela acabou evangelizando dentro do hospital. E uma alma aceitou Jesus lá dentro. Então, isso foi uma força que ela me deu. Porque a força que eu não estava sentindo, ela estava passando para mim. Através dela eu estava sentindo uma força, porque era ela que me incentivava a não desanimar. E no entanto que ela pedia sempre para mim louvar o hino da Elaine Martins, Faz o Teu Querer, em todo tempo. Depois que eu parei, falei, meu Deus, ela tá pedindo para mim cantar para ela o Teu Querer. E aí ela cantava junto comigo dentro do hospital, no quarto. Era as duas músicas, o Teu Querer e Descansa. E ela só tem 2 anos e 9 meses ali. E ela ficou 29 dias, irmão, na Unicamp, que é o total. Então, irmãos, ore pelas crianças. Ore pelas crianças. E muito obrigada de coração. Que a paz do Senhor esteja convosco. E que esse testemunho consiga chegar para quem está aí desanimado, não está acreditando mais que Deus vai mudar. Creia, irmão. Creia sim que Deus faz além do que a gente pode imaginar. Porque para os médicos, ela não ia sair com vida. Para os médicos, ela não ia sair lá de dentro. E se ela saísse, ela ia sair com alguma sequela. E a minha filha está hoje aqui para mostrar que nada é impossível. Naquele que crê, nada é impossível. Porque aquilo que não cabe mais para mim fazer, nem para você, a gente tem que entregar na mão de Deus. Porque o que a gente não consegue fazer, não cabe a gente fazer, se a gente entregar na mão de Deus, Ele faz. Ele vai fazer aquilo que é o melhor. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. E que gostou, se inscreva no canal e deixa um joinha. Muito obrigada. A paz do Senhor. Um beijo a todos.